Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti, sócio, diretor executivo do escritório Brasil Salomão, e estamos aqui com mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão. No dia de hoje estamos recebendo aqui em nossa mesa, em nosso canal, Marcelo Ábido, ele que é economista, CEO da Ouro Fino Agrociência. Estamos também aqui com o Evandro, também nosso sócio, diretor executivo, para falar um pouquinho sobre o agronegócio, sobre a história do Marcelo no segmento, sobre a Ouro Fino, né, que é um grupo conhecido por todos, não só no Brasil, como no exterior, tanto com relação à saúde animal, quanto nesse outro segmento mais recente. O Marcelo está aqui para contar um pouquinho dessa história. Então, muito obrigado, Marcelo, por receber o nosso convite. Sabemos da sua agenda complicadíssima. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua história, né? Como que você caiu, você que é de São Paulo, foi um craque no futebol, uma história maravilhosa como executivo do Banco do Brasil e, de repente, aparece aqui na Ouro Fino, desenvolvendo um trabalho brilhante. Nós que temos o prazer de poder assessorar juridicamente esse grupo, é uma honra poder te receber aqui, uma honra poder auxiliar, ao menos, na defesa dos interesses de vocês. Obrigado. Ótimo, Rodrigo, Evandro, muito obrigado pelo convite de vocês. É um grande prazer poder participar aqui. Prazer é nosso. Muito honrado pelo convite. A gente tem uma parceria de trabalho muito forte, onde a Ouro Fino se vê bem respaldada juridicamente com a assessoria de vocês. E isso, para nós, faz todo sentido para que a gente possa ter sustentabilidade dos nossos negócios. Então, além de grandes profissionais, se tornaram grandes amigos e fico muito feliz com o convite de vocês de estar aqui. Nós é que agradecemos, né? Uma possibilidade e de abrir esse podcast aqui para uma coisa que a gente quer fazer muito nessa mesa. Não falar só de direito, mas trazer histórias do mundo corporativo, histórias de players desse mundo que fazem toda a diferença. E por trás das organizações estão sempre as pessoas, né? Isso. Então é importante a gente contar essas histórias aqui, fugir um pouquinho do juridiquês semanal e deixar a coisa mais atraente para quem às vezes não está muito interessado em ouvir direito, né? E no mundo corporativo, onde a gente gravita o tempo todo, contar essas histórias ajuda bastante a entender os modelos de negócios e inspirar as empresas que estão junto ali na jornada, como o nosso escritório, como a Ouro Fino, a se inspirar e buscar caminhos. Então, um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, contando um pouco da minha história, eu tenho 53 anos e esse ano eu completo 39 de trabalho. Né? Então, comecei bem cedo. Eu sempre estudei em Mas você está contando aí o período de jogador de futebol, não é possível, dente de leite. O jogador de futebol andou paralelo, né? Andou paralelo com o trabalho, né? Eu comecei a jogar futebol mesmo federado, né? Que a gente falava, aos 7 e parei aos 21. Mas nesse meio do caminho eu já trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar com 14, através de uma oportunidade que o Banco do Brasil dava para bons estudantes das escolas estaduais. Que legal. Meus pais, nós sempre tivemos uma vida boa, mas não tinha condições de pagar para os 2 filhos colégios particulares. Sim. Então, eu sempre estudei em colégio do Estado a vida inteira e fui eu mesmo pagar a minha faculdade com o meu trabalho, né? Porque meus pais não tinham essa condição. E daí, estudando nesse colégio estadual, o Banco do Brasil foi lá e pediu para o diretor indicar os bons alunos para fazer uma provinha e começar como office boy interno no Banco do Brasil. Isso tinha um nome chique, MASG, Menor Auxiliar de Serviços Gerais. Né? Então, a gente fazia realmente de tudo um pouco, servia cafezinho e outras atividades. E comecei lá com 14 anos. Aí, aos 18, obrigatoriamente, no Banco do Brasil, eu só concursado, né? Aos 18 tinha que sair ou fazer o concurso para
continuar como efetivo do banco. Eu fiz o concurso, passei e fiz uma carreira dentro do banco. Entrei, então, como menor e saí como uma superintendência do estado de São Paulo. Nesse caminho, eu vim montar aqui em Ribeirão Preto, em 2000, a estrutura corporate do banco, atendimentos a grandes empresas, né? Em 99, o Banco do Brasil segmentou o atendimento e criou o que se chama de atacado, que é atendimento a empresas. E eu vim montar esse atacado aqui em Ribeirão Preto. E atendi, nesse momento, todas as empresas daqui da região, inclusive a Ouro Fino Saúde Animal, que era a única que existia lá atrás. Isso em 2000. De 2000 a 2003 foi o período que eu os atendi. Voltei para São Paulo, porque eu brinco que eu vim com prazo de validade, né? Vim para montar essa estrutura e voltar para São Paulo. Foi o que aconteceu. Voltei em 2003, continuei minha carreira no banco, em várias atividades na cidade de São Paulo mesmo. Em 2010, a Ouro Fino, os sócios fundadores, né, o Sr. Norival e o Sr. Jardel, resolveram montar essa empresa de defensivo agrícola, que é a Ouro Fino Agrociência. E me convidaram para esse desafio, de realmente montar do zero uma empresa, apesar de ser do mesmo segmento, né, agronegócio, que a Ouro Fino Saúde Animal já tinha... Completamente diferente. Né? Tinha nascido em 87, então já estava bem estabelecida, mas o defensivo era um negócio apartado, porque são negócios diferentes, riscos diferentes, e eles queriam alguém para montar a parte administrativa financeira e me fizeram um convite. E foi muito difícil, né? A tomada de decisão. Uma carreira estável, segura, né, de um concursado. Vocês imaginam, né? 25 anos de Banco do Brasil. Meu Deus. Já pensando na aposentadoria? Faltava pouco para aposentar. Família inteira super bem em São Paulo, estabelecida, né? Morando perto do trabalho, com a escola da filha perto. Quer dizer, vidinha de interior em São Paulo, que a gente conseguia. E uma trajetória pessoal de sucesso, né? Trajetória pessoal de sucesso, né? Eu fui motivo de reunião familiar, né? Eu tenho um irmão mais velho, tinha meu pai na época, e eles me colocaram numa sala e perguntaram: sabe quantas pessoas queriam ter o emprego que você tem, na função que você tem, com o salário que você tem, com a estabilidade que você tem. Você vai jogar isso tudo pro alto. E você está jogando isso pro alto, tudo bem que você conhece os fundadores e tal, mas é uma startup. E eles tinham toda a razão. Toda a razão. Era uma startup, podia dar certo e podia dar errado. Complicadíssimo, né, Marcelo? Porque você tem grandes players com investimentos astronômicos, né? Só briga com gigantes. Só briga com gigantes. Nossos concorrentes são excelentes empresas, excelentes grupos globais, né, que atendem o mundo inteiro. O mais cômodo era ficar do jeito que estava. O mais cômodo era ficar do jeito que está, Evandro, sem sombra de dúvidas. Né? Sem sombra de dúvidas. Mas a Ouro Fino veio e me deu um chacoalhão, sabe? Nem eu sabia que eu estava tão acomodado no banco. Porque eu fazia, né? Eu já estava num momento do banco que não tinha mais... Para onde crescer? Não. Até tinha, né? Não, para crescer tinha. Não tinha mais desafios. Porque eu já tinha vivenciado tantas coisas, que qualquer problema a gente já tem a solução. Sim. Não é que isso é muito bom, não é isso, não. É que qualquer problema você já tem a experiência para tomar decisões ali que são práticas e vão resolver. A gente começa a rodar no piloto automático depois de algumas 1000 horas de voo, né? Isso. É por isso que acomoda. Natural. Isso. E daí a Ouro Fino veio e me deu esse chacoalhão, me mostrou o projeto e eu falei, poxa, aqui eu preciso voltar a estudar. Aqui eu preciso voltar a entender o funcionamento da ponta, né? Porque eu estava mais para cima, né? Olhando de cima. Eu precisava aprofundar. E foi isso que me instigou. Só que tinha todo o que eu falei, né? Envolvimento da família, minha esposa muito bem empregada em São Paulo, filha estabelecida lá. Então tinha uma série de coisas. Mas foram 4 meses conversando, e não de salário. Conversando para eu entender o projeto e para ver como que eu poderia
colaborar. Né? Você comprou o projeto, Eu não a remuneração. Sim, lógico que é importante. Lógico. Mas para me tirar do banco tinha que ser uma coisa que pudesse fazer acontecer realmente. Né? E o ponto de decisão foi muita transparência também, sabe? Acho que isso é uma coisa que funcionou. Porque com quem me convidou, eu falei claramente, falei assim, ó, disso que vocês estão precisando, não, deixa eu voltar. Quando eles me convidaram, eu falei assim, vocês estão errando. Eu atendo 1 milhão de indústrias do agronegócio. Eu atendia pelo banco. Eu ponho na mesa de vocês 4, 5 opções de diretor financeiro que vão trocar o pneu com o carro andando. Vocês fiquem tranquilos que quem eu te indicar aqui, você pode contratar. E daí foram 4 meses de conversa e até que chegou um momento, eu dormia falando sim, acordava falando não, ou na noite seguinte ao contrário, porque tinha muita coisa envolvida. Até que chegou um momento que eu falei isso para quem estava me contratando, e ele falou assim, você não está entendendo nada. Eu investi mais de 100 milhões nessa indústria. Eu não posso colocar gente que eu não conheço, que eu não confie, para cuidar do dinheiro da empresa. Olha isso, que bacana. Aí eu falei para ele, isso eu te entrego imediatamente. Era esse ativo que ele estava buscando. Ele não estava buscando a experiência de alguém. Ele queria alguém que ele pudesse confiar. Isso. Caráter, princípios, idoneidade, era isso que ele estava buscando. Sim. E eu falei para ele, isso eu posso te entregar de imediato. Está contratado. Agora sim, isso aqui eu sei. Isso aqui eu preciso relembrar. Isso aqui eu não faço ideia do que seja. Então eu fui muito transparente. Perfeito. E falei com eles, esse aqui você deixa eu tocar, esse aqui você me apoia e esse aqui você me ensina. Ou coloca alguém para fazer, ajudar. Me dar o respaldo com isso. E assim foi o combinado. Então acho que a primeira coisa é isso, né? A transparência facilita as coisas. Facilita a comunicação. Porque se eu tivesse chegado para ele, não, vamos lá, deixa aqui comigo. Joga para mim. O meu sofrimento seria maior e talvez o resultado da empresa não seria o mesmo. Né? E daí sim, entra naquela coisa que eu estava dizendo para vocês, do desafio de me envolver, e que eu gosto. Né? E ontem, então, só te cortando um segundo, ontem eu li uma frase, que eu não vou lembrar de quem é, mas a frase tinha muito a ver com essa história do processo seletivo e da tua jornada. Contrate caráter e desenvolva habilidades. Que é mais ou menos o que eles estavam buscando. Né? Alguém que eles pudessem confiar. Competência técnica você desenvolve, né? Agora a questão pessoal... Tem que ter a habilidade, senão não vai também, né? Mas a questão pessoal é mais difícil de você construir. Eu acho que para um líder, é isso que ele tem que buscar. Porque tem coisas que você dá o direcionamento, tem coisas que já vem pronto. Já vem pronto. Sim. Né? Não tem jeito. Tem uma outra frase que é muito parecida com isso, né? Você contrata pela técnica e demite pela atitude. Exatamente. Né? É um outro lado. É que talvez essa contratação não tenha observado a lógica do caráter em primeiro lugar. Isso. Né? Então, é mais difícil. Então é importante que as empresas mudem a forma de contratação. Exatamente. Né? Você tem que tentar olhar além do currículo. Exato. Que está escrito ali, o que tem de conhecimento, né? Eu sou economista, tenho várias pós-graduações, um MBA em agronegócios, ótimo, minha formação é excelente. Mas como é lidar com as pessoas? Como é princípio, caráter? Isso é o mais importante, na minha visão, para que a gente possa tocar uma companhia. E já engata a história da Ouro Fino Agrociência, então, já que você entrou desde os primórdios, a gente sabe do crescimento estratosférico dos últimos anos. Então, fala um pouquinho dessa... Bacana. A história, para mim, é digna de elogios. E para mim, é uma história realmente muito boa, né? Porque, no fim, deu tudo certo, né? Então, nós estávamos falando da startup lá, podia dar errado, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, é como se fosse um filho mesmo, né? Lógico que
Os Quando você sócios chegou, fundadores... quantos empregados, Marcelo? Quando eu cheguei, tinham 12. 12. Que era mais na parte de registros de produto, desenvolvimento de produto, né? E hoje estamos falando e a fábrica começando a ficar pronta. Não tinha nem produção, né? A construção ficar pronta. E hoje nós estamos quase com 687 profissionais. Isso, né? era 2000 Isso nós estamos falando de 2010. Né? 2010. Então, em 13 anos, fazendo 14 agora, e com um faturamento bastante considerável, né, para uma empresa com esse tempo, faturar 2 bi de reais. É muita coisa. É bastante coisa e muito bem estruturada, né? A empresa está muito bem estruturada. Mas contando um pouquinho do começo dessa empresa, né, eu acho que um ponto-chave primeiro, nós tínhamos a Coirmã, que é a saúde animal, Sim. que já tinha referência e já tinha todo um know-how do segmento e uma estrutura. Só que, como eu disse no começo, os negócios são muito diferentes. Então, por características, nós tínhamos que ter outras formas de fazer gestão, apesar de ser o mesmo segmento. Então, o agronegócio é muito grande. É gigante, né? Tem um envolvimento de muitas coisas. Nós conseguimos criar a Ouro Fino seguindo as boas práticas da Coirmã e olhando para o mercado que a gente ia atuar. Então, nós começamos em 2010 como uma empresa de commodities, então vendíamos defensivos comoditizados que todo mundo tem, né, as mesmas formulações. Mas desde o começo, quando me foi feito o convite, ficou claro pelos acionistas, né, pelos fundadores, que assim, nós não podemos ser mais uma empresa de defensivo. Nós temos que nos diferenciar de alguma forma. E daí nós começamos a pensar de que forma seria essa. E o que a Ouro Fino fez foi criar formulações, porque a gente não tinha patentes de produtos, mas nós fazíamos formulações. O que nós começamos a fazer é alterar formulações dos produtos, deixando elas mais atrativas e mais produtivas para a região tropical, que é onde a gente atua, aqui no Brasil. Né? Porque a maioria das moléculas desenvolvidas foram desenvolvidas no hemisfério norte. Sim. A neve mata a praga. Sim. É isso. Limpa, né? Acabou. Aqui no Brasil, nós temos... Chega a ter 3 safras num ano. Sim. E mosquito da dengue Plantio no inverno. direto. Plantio direto, né? Em cima da palha. Então, assim, tem uma série de outras coisas que influenciam no resultado do produto. Então, era assim, desenvolvia no hemisfério norte e o mesmo produto vinha a ser aplicado aqui, da mesma formulação. Nós começamos a criar formulações diferenciadas, colocando, por exemplo, protetor solar na planta. Olha isso. Então, Protetor solar humano? Sim, claro, mas o mesmo mesmo conceito. sentido. Mesmo sentido. Você falou que eu já imaginei misturando. Mas é no mesmo sentido, porque senão queima a planta. Sim. Lá não tem isso. Não existe, né? isso. Então você põe um protetor solar. Outra coisa maior adesividade, um produto que dá maior adesividade. Por quê? Se chove, lá não chove como chove aqui. Você aplicou o produto, choveu, lavou a planta. Perdeu o produto. Então você tem que aplicar um produto de maior adesividade para que assim que aplicar, ele gruda, já pegue e o produtor não perca a aplicação dele. Então nós começamos com isso, produtos diferenciados, formulações diferenciadas, onde nós estamos conseguindo, inclusive, patentes das formulações. Olha só, como são mudanças bastante consideráveis, né? Para ser dada patente em cima da formulação. E agora nós estamos num caminho de produtos patenteados, que daí já é um outro jogo. Né? A gente sai de jogar na Série C e vai jogar na Série A. Perfeito. Ninguém vai deixar de ter os produtos comoditizados, as commodities, né? Ninguém vai deixar de ter, porque o produtor precisa utilizar as commodities. Só que ela não é rentável para uma indústria. Entendi. Tem que pagar. Então você tem que ter outra gama de produtos para trazer a rentabilidade e a sustentabilidade para o negócio. Então é assim que nós estamos funcionando. E daí vocês vão perguntar por que
como que vocês estão chegando nas patentes agora, né? Isso. E daí foi uma parceria que nós fizemos em 2019 com 2 japonesas, a Mitsui, que é um grupo enorme, né? Mais de 500 empresas no mundo, e a ISK, que é uma desenvolvedora de moléculas. Mas antes de eu falar de Mitsui, deixa eu contar a história para a Mitsui ter chegado até aqui, né? Bom, a Ouro Fino veio crescendo, mas crescendo muito rápido, com excelentes resultados. De 2010, que foi o primeiro faturamento dela, agosto de 2010, até 2016, quando 8 empresas do mundo tinham interesse em comprar uma participação da Ouro Fino. E os donos da Ouro Fino, né, que são fundadores mesmo ali, então são pais das 2 empresas, falavam, não, nós vamos crescer muito ainda, então nós vamos falar disso lá na frente, não é o momento. Né? E daí eu falei para eles, assim, olha, ok, isso eu já entendi e acho que está certo. Mas pelo menos nós temos que escutar. O que estão enxergando na Ouro Fino para que 8 empresas tenham interesse em comprar participação? Não podia perder essa oportunidade. Então, assim, né? Vamos escutar. O não vocês já têm. Né? E daí partimos para essa conversa, daí fomos selecionando parceiros estratégicos, porque nós não queríamos parceiros financeiros, estava cheio de fundo, bancos de investimento querendo entrar, nós tiramos. Precisava de alguém para agregar, né? Tinham empresas que queriam entrar e agregariam estrategicamente, mas queriam o controle logo na sequência, que isso estava fora de cogitação. Não queria nem vender naquele momento. E daí sobraram algumas empresas que poderiam ficar como minoritários e agregar estrategicamente para a gente, até que nós resolvemos esticar a conversa com a Mitsui. E foram 2 anos e 4 meses de negociação. Então, isso foi uma experiência fantástica também. Não, eu recordo que você esteve à frente, né? Eu acho que deve ter sido junto com o Norival, né? Que uma baita universidade. Dono, mas né? o dia a dia da operação, eu que fiquei como responsável. Lógico que tinha uma excelente equipe me respaldando, mas eu fiquei na linha de frente como responsável por essa negociação. E foi muito interessante, porque os japoneses têm uma característica, né, de detalhes, de ter todas as informações. Eu ia até te perguntar isso aí. O que mudou na vida da empresa em termos de cultura? Qual foi a influência do grupo, da Mitsui, da ISK? Rodrigo, eu vou te falar que o que mudou mesmo foi a possibilidade de abertura de portas para fora do Brasil, para Ouro Fino. Ou seja, foi outra história, então. É outra história, né? Mas assim, por que eu estou dizendo que é mais isso? Porque nós estávamos prontos para uma operação dessa. Perfeito. Inclusive do ponto de vista da governança. Esse acho que é um ponto-chave, Evandro. Acho que é um ponto-chave. A Ouro Fino, por ter a co-irmã que estava se preparando para o IPO, nós já nascemos com governança. Então, nós temos conselho de administração, com profissionais independentes, conselho fiscal, vários comitês, comitê de ESG, diversidade, vários comitês, comitê de ética, comitê de compliance. Então, isso nos deu um respaldo muito grande para essa negociação. Né? Para vocês terem uma ideia, desses 2 anos e 4 meses, 4 meses só de due diligence. 4 meses? 4 meses de due diligence. Era assim, no detalhe do detalhe da linha do balanço. Ou seja, uma ressonância magnética. Ressonância magnética. E foi muito bom. Porque nem nós sabíamos que nós estávamos tão preparados. Olha que legal. Como ficou demonstrado na due diligence de uma empresa que sabe fazer due diligence. Tem mais de 508 empresas no mundo. Então, vocês imaginam o que eles já viram de coisas.
E no final da operação, o presidente da Mitsui, japonês, veio aqui e chamou o Norival, né, eu estava nessa roda, e falou assim, olha, muito raramente a gente faz o que aconteceu com a Ouro Fino. Porque no M&A, vocês sabem, se decide o valor, Sim. faz a due diligence e vai tirando o valor. Né? Isso. Conforme vai achando coisas, vai tirando o valor. Isso. Não tiraram um centavo Cara, do valor da Ouro Fino. Olha isso. Não tiraram um centavo do valor da Ouro Fino. Então, isso eu tenho para mim, né? Num país como o Brasil, com uma complexidade esse é o legislativa ponto, né? Esse é o ponto. absurda, nós que somos tributaristas sabemos que só nessa área existe... Tem uma parte que nos ajudou. Ser uma empresa nova. Sim, Sim. com certeza. Né? Então, você tem menos passivo numa empresa nova. Mas, assim, de não pegarem nada, Nada. É. né? Nada. E isso fez com que a gente ganhasse a confiança Perfeito. deles. Então, na operação, no dia a dia do negócio com eles, a gente percebe uma confiança muito grande e porque a gente é muito transparente também. Eles sabem de tudo que acontece, Perfeito. até o que eles não perguntam. Perfeito. A gente faz questão De estar relatar. municiando de informações o tempo todo para que eles possam se sentir confortáveis e nos ajudar. Né? Então, hoje, o nosso conselho de administração tem os 2 sócios fundadores, 2 representantes da Mitsui e 3 independentes. Independente. E no conselho fiscal, 3 independentes. Mas na execução não tem ninguém. Né? Na execução tem um diretor da minha equipe, que é da Mitsui, que ele fica responsável principalmente por buscar as sinergias que possam existir entre Ouro Fino e todas as empresas no mundo que a Mitsui tem. Então, isso nos abre Olha que bastante bacana. Olha que canal. possibilidades. Né? Então, estamos tratando dessa forma. E daí, chegando na operação agora, né? O que mudou? A Ouro Fino batia na porta, a maioria dos desenvolvedores de moléculas vem da Ásia, principalmente Japão, China, principalmente por ali, Coreia. Então, o desenvolvimento de moléculas, que são os produtos patenteados, vem de lá. Nós nunca seremos um discovery. Não vai. Nós não temos competência, não temos recurso para isso. Tempo Muito caro. de E história, conhecimento também, né? conhecimento. Então, assim, nunca seremos um discovery. Mas o que possibilitou são parcerias com essas empresas. Quando a gente batia na porta deles, eles falavam, quem é essa empresa aí? Ouro Fino, pequenininha, né? Só atende Brasil. Agora você vai Tem com a nem Mitsui. conversa. Você vai Quando a pra Mitsui bateu lá na porta e falou assim, escute o que a Ouro Fino tem para dizer, Muda tudo. mudou bastante, né? E é questão de confiança mesmo, Lógico. né? O relacionamento que a Mitsui tem com essas empresas mundiais é enorme. Então, isso aconteceu. E nós tivemos, com essa abertura, né, o ano passado, eu estive com o meu time no Japão, Coreia, e nós conseguimos fazer uma apresentação da Ouro Fino dentro dessas empresas. Visitamos 8 empresas desenvolvedoras de moléculas. Dentro dessas empresas, nós saímos de lá com mais de 20 projetos que a gente não sabe nem para que cultura serve. São produtos que a gente não sabe nem para que cultura serve. O que eu estou querendo dizer é projetos iniciais mesmo, onde nós vamos ajudar em todos os testes, vamos buscar a melhor formulação junto com eles para poder desenvolver. Aí a gente sai com a vantagem de ter uma negociação comercial mais forte com essas moléculas patenteadas. É quase uma transferência de tecnologia. Não, é isso. isso mesmo. É isso. Né? Lógico que a molécula é deles. Né? Claro. Então a gente vai... Mas só de você estar dentro desse processo, o desenvolvimento da tua equipe científica aqui, Sem dúvida. aí você começa a virar o Discovery. Difícil. Não, difícil, mas ajuda muito mas é o o plantio conhecimento. da Né? semente, Isso, isso. E assim, Evandro, eles viram que a nossa equipe pode ajudá-los muito isso. por conhecer o Brasil, por conhecer Aonde como... vai aplicar a molécula.
conhecer os produto. intempéries aqui, né, do que produto. acontece. Conhecer Talvez se tudo. a gente olhasse no retrovisor 50 anos atrás, em que você não tinha um mundo globalizado, esse processo nunca ia acontecer mesmo, de se tornar um produtor de molécula e tal. Hoje, no mundo globalizado, com essas parcerias, você pode estar envolvido amanhã ou depois na criação de uma molécula em parceria com esses caras lá fora. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Qual é a intenção? Que o nosso time técnico vá até as fazendas, converse com os produtores e diga qual é o seu problema. Ah, tá com difícil aqui. Tecnicamente vão analisar produtos existentes, propor misturas entre produtos para poder atender, ou dizer para essas empresas de discovery, falando, ó, tem uma praga aqui, ninguém está conseguindo desenvolver. Corra atrás aqui, porque tem um mercadão aqui para vocês atuarem. Porque eles são da Ásia e a maioria das escolhas dele, para que é? Para o arroz, para o hortifruti, para flores, que o mercado é muito pequeno lá. Exato. Sim. Quando a gente traz esses caras para cá, A agricultura... põe dentro do avião, sobrevoa aqui, cana. Daí vai para o Mato Grosso, sobrevoa aquele mundo de soja. Os caras ficam loucos. Café aqui em Minas. Os caras ficam loucos, porque lá eles plantam no canteiro da calçada. Não tem espaço. E mais, né, Marcelo? Você está falando de um país... Estava até vendo algumas diretrizes que foram traçadas. Até 2026, a produção de alimentos no Brasil ela tende a aumentar mais de 40%. E aí, fazendo uma outra análise, que hoje no Brasil se produz em pouco mais de 9% das terras, ou seja, existe ainda um vasto campo de crescimento. Eu acho que quando essas pessoas olham para esse... É um paraíso. Né? Então, eu acho que esse é um chamariz interessantíssimo para a Mitsui e outros grandes grupos para explorar algo que aqui ainda tem um campo vasto, né? Penso eu. Sem dúvida, Rodrigo, sem dúvida. Aqui é onde tem espaço, aqui é onde tem condição climática, tem água e tecnologia. Então, o Brasil vai reinar nisso. Com energias alternativas também, que é outro ponto que eu acho que é relevantíssimo. Com energias alternativas. Então, o Brasil tem um campo tremendo. E é exatamente isso que você está dizendo. Por que tinham 8 empresas interessadas na Ouro Fino? Justamente. Todo mundo quer estar nesse mercado. Está olhando um mercado maravilhoso, com uma empresa com uma estrutura condizente com qualquer tipo de crescimento. Você vê fundos árabes comprando empresas aqui. Você vê fornecedores nossos querendo montar empresas aqui. Né? Então, isso já não é mais tendência, já é realidade. Todo mundo quer estar no Brasil no agronegócio. Né? Então, a gente tem que saber aproveitar isso. Exatamente. Né? Tem uma série de coisas no agronegócio para acontecer. Né? Outro caminho é o biológico. Eu ia te perguntar disso agora. Hoje nós temos a produção de químico, mas nós já estamos trabalhando numa empresa... Que é outro mercado. Que é outro mercado, Vale Ouro, que é o nome da empresa, que a gente vai desenvolver produtos biológicos. O biológico vai substituir o químico? Não. Jamais. Não tem como substituir o químico por conta de produtividade mesmo. Mas ele vai ser usado em conjunto com o químico. Né? Até misturas de químico e biológico nós estamos estudando para se tornar um produto só. Você mistura químico e biológico e entrega a solução pronta. Olha isso. Então, nossa área de inovação está estudando isso. É interessante também. ter uma pegada ambiental nisso aí, né? Sem Porque a gente dúvida. sabe também, né? Muitas críticas com essa questão do químico, mas você falou um ponto interessantíssimo. Sem o químico, nós não conseguimos produzir nem para atender a nossa demanda. Né? Esse é um ponto importantíssimo de críticas, muitas vezes infundadas. Isso, eu acho que esse é um ponto, né? Tem toxicidade, Claro. mas ela é avaliada. Perfeito. Esse era o ponto que eu ia tocar. Ela é avaliada. A Anvisa, MAP, IBAMA só autorizam você registrar novos produtos com menos toxicidade. Então, todas as empresas estão trabalhando para buscar a diminuição da toxicidade. Achar novas formas
que tragam menos toxicidade. Então, assim, se ela for aplicada corretamente, como diz a bula de todos os nossos produtos, nossos do segmento, o risco é mínimo. Porque senão a Anvisa não ia aprovar. Então essa simbiose do biológico com o químico, ela vai nessa pegada também. Vai nessa pegada. O químico vai continuar sempre buscando menor toxicidade. E o biológico vem ajudar nisso também. Né? Só que o biológico não consegue cobrir sozinho tudo que nós temos aqui. Mas ele vai apontar para uma diminuição do químico? Vai. Eu acho que na maturidade deve tomar uns 25% do mercado de químico. Porque o que eu tenho lido é que o biológico, né, os entusiastas, né, mais com o olhar da saúde humana, das pessoas, o biológico pode ser uma solução para o futuro, né, pelo que eu estou entendendo já é real. E o mapeamento da indústria é nesse sentido mesmo? Porque ele é mais saudável lá na ponta, no prato de comida do cidadão? Talvez sim. Né? Sem dúvida, sim, porque ele não tem a toxicidade. Exato. Só que ele não consegue dar conta, de tudo que precisa ser feito para as pragas. Para atingir a produção necessária. E isso é uma coisa que precisa ficar claro. Nós temos um dilema, né? O mundo precisa comer. Claro. Então, assim, não adianta também você esperar que você vai produzir sem ter algum tipo de proteção. É isso. É mais ou menos o que você faz com a sua saúde. Se você não se vacinar, você vai ter problema. Né? Sem criar qualquer polêmica aqui. Mas você deu um exemplo importante, porque o ideal é você se alimentar bem, fazer uma atividade física, mas tem hora que você precisa do remédio. Você precisa tomar a pílula. A química ela é necessária em determinados momentos. E você tem que tomar o remédio na dose certa. Exato. Nós estamos falando que há 100 anos atrás as pessoas morriam por doenças hoje extremamente controladas, né? Com vacinas. O remédio está aí, né? Exatamente. Marcelo, como eu te falei, o tempo passa rápido, mas antes da gente ir caminhando para o final, eu queria que rapidamente, eu sei que isso é papo para um outro episódio, mas como eu sei que você tem uma experiência muito bacana com China, queria que você contasse rapidamente a experiência da empresa, a sua. Você vê que eu tive muitos ganhos vindo para Ouro Fino, né? Ganhos e experiências, né? Nós montamos 2 empresas na China, né, em 2012. Por quê? Porque nós importamos 95% da matéria-prima. Desses 95, 99% de China. Nossa. É muita coisa. Dos 95% que a gente importa, 99% China. Então a gente é muito dependente da China. E quando nós começamos a operação aqui, o que a gente fazia? A gente ia para a China em março, negociava lá, voltava para casa, e o cara ia produzir e ia mandar o material para a gente aqui. Quando chegava aqui os produtos, chegava no Big Bag, tudo que você pode imaginar. Capacete, martelo, tinha tudo dentro do produto. Dava quase para montar um outro negócio, de R$1,99. Eu brincava que produto químico, né? Então a pessoa que estava lá dentro derreteu, só sobrou o capacete e o martelo. Mas, brincadeiras à parte, assim, era muito ruim o controle de qualidade. Aí eu falei, nós não podemos ficar nessa situação. Nós temos que montar uma estrutura na China para fazer toda a prospecção e controle de qualidade lá. Porque o que acontecia? Chegava aqui, aí eu via que estava errado. Nós fazíamos as análises, víamos que estava errado. Devolvi. Daí... faz análise, perde quanto tempo? 10 dias. Aí você, 60 dias para voltar. Aí o cara produz, 60 dias para vir. Eu perdi a safra. Olha isso. Num país com 3 safras. Eu perdi a safra. Quanto isso vale? O que é isso? Aí eu falei, não dá. Vamos montar uma estrutura na China, onde nós vamos fazer prospecção e controle de qualidade. Hoje nós temos 8 profissionais lá. Numa estrutura em Xangai, que visita todas as plantas industriais e faz as análises dos nossos produtos. Então, nós temos certeza do produto que embarca lá e quando ele chega aqui, a gente faz o teste de novo para confirmar a qualidade dele. Poxa, o que vocês ganharem em produtividade só com essa jogada aí é um negócio absurdo. Muito. E nós ganhamos muito, Rodrigo, na prospecção de fornecedores mesmo.
Porque a gente ia lá e a gente não conhecia nada. Hoje a gente conhece exatamente quem são os bons, porque tem de tudo na China. Tem de tudo. Tem muita coisa boa, mas tem de tudo. Esse dado que você coloca, que dos seus 95%, 99% vem da China, né, dá bem o retrato do que a China representa para o planeta hoje. Né? Tanto no consumo, porque à medida que a população dela vai ganhando poder aquisitivo, ela precisa comprar e ela não tem tudo lá. Né? Sem dúvida. Mas na geração de tecnologia, de produtos, de uma certa forma, que muda o balanço geopolítico do planeta. Com certeza. A China hoje, numa operação como essa, é muito mais importante que os países que tradicionalmente dominaram as questões econômicas e de segurança no planeta inteiro. Né? Isso. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente, com os chineses, também estamos fazendo um trabalho de mostrar para eles como que funciona aqui. Como que funciona o nosso agronegócio. Uhum. Porque eles fazem a molécula lá, mas eles não têm ideia. Não tem ideia. Do que é isso. Que um clima atrapalha. Você tem um produto para quando chove. Não choveu? Outro passeio. Aquele produto Outro passeio. parou, ficou. Então você tem que saber trabalhar com isso. E nós estamos mostrando para a China como funciona o Brasil. Né? E tentando sair dessa dependência. Perfeito. Nós temos uma pessoa na Índia, esse é um funcionário da Ouro Fino, que fica num escritório da Mitsui na Índia, para buscar alternativas fora da China. Perfeito. Então, buscar desenvolvedores de molécula, desenvolvedores de síntese fora da China, para tentar sair dessa dependência com China. Mas, assim, é muito gostoso isso, né? Porque você vai vendo todo o movimento e você consegue desenhar as estratégias para ir suprindo essas necessidades. Perspectivas para 2024, a empresa, qual que é o share dela hoje? O share da Ouro Fino hoje está em 2,5%, quando a gente fala de share geral. Se você pegar cana de açúcar, nós temos mais de 10% de share. Né? Uma empresa de 13 anos com mais de 10% de share é relevante. Mas, no geral, nós estamos com 2,5% de share. O mercado de grãos é muito maior do que o de cana. Né? Então, agora nós estamos entrando mais fortemente no mercado de grãos, soja, milho. Ou seja, tem muito espaço para Tem crescer. muito espaço. 2023 foi um ano bastante complicado para o segmento. Né? Então, os resultados das empresas ficaram abaixo do esperado, porque no nosso negócio é cíclico. Né? 3 anos bons, um ruim. 4 anos bons, um ruim. E nós estamos mal acostumados, nós que eu digo Ouro Fino. Né? Nós nascemos em 2010. Em 2014 teve um probleminha. De 2014 para cá, só crescimento. Sim. E a gente soube aproveitar. E crescimento estratosférico. Então, e a gente soube aproveitar muito bem as oportunidades que esse mercado nos deu. Só que agora veio a queda. O que acontecia de 3, 4 anos, aconteceu depois de 9. Sim. Né? Mas aconteceu. Então, 2024 ainda será um ano difícil, mas melhor que 23. Mas ainda um ano de ajuste. Perfeito. Né? E daí 2025, retomada. Mas essa é a nossa o expectativa. ano do aprendizado, né? É aí que a ano gente do tira, aprendizado. eu concordo perfeitamente, Evandro, é aí que a gente aprende. Na nossa história aqui, a gente teve esse ano do aprendizado ali, 2011, 2012, e depois você É isso. vê, você tem que, às vezes, cortar na própria pele, porque Perfeito. tem jeito Ajustar diretrizes. o Perfeito. caminho, mas assim, depois que você Depois você toma corre. determinadas medidas, você adquire uma experiência, uma coragem que não te derruba mais. É isso. E acho que aí a Ouro Fino tem uma vantagem, porque a gente toma decisões muito rápidas. Sim. Nós somos corajosos, ágeis e que conhecem. Daí talvez aquela questão que você mencionou, de no momento da negociação com o Mitsui e outros grupos, manter o controle acionário. É isso. Com a Mitsui, foi falado claramente isso para eles em todo momento, em toda reunião que eu tive com ele. Eu dava um jeito de colocar esse assunto, né? Porque eu falava para eles, vocês estão querendo comprar Ouro Fino? Eles falaram, por quê? Por causa do resultado. Eu falei, então tá bom. Para manter o resultado. Para manter o resultado, vocês não podem me engessar. É isso aí. Porque se vocês me engessarem, eu não sei que resultado que vai dar. Esse plano que eu estou desenhando para vocês de 10 anos aqui, eu garanto se a gente conseguir
trabalhar do jeito que a gente vem trabalhando. Agora, se vocês colocarem que as decisões têm que ser no comitê em Tóquio, aí pode até dar certo, pode até dar um resultado melhor do que nós temos hoje, mas eu não conheço essa Ouro Fino. Eu não sei o que vai dar. Então, eu não posso garantir o resultado. Agora, se vocês deixarem a gestão na nossa mão, lógico que vocês vão ter todas as informações, como eu disse, transparência total, mas deixando a gente tomar as decisões aqui, a gente consegue entregar. E é o que a gente tem feito, né? Tem entregue esses resultados superiores até o que eles estavam demandando. Mas o aprendizado é nesse momento que a gente remodela, é nesse momento que a gente enxerga. Porque enquanto tá bom, as coisas vão... Tudo lindo, não. Vão aquilo que está errado passa. Você nem não, vê, né? É isso aí, meu amigo. Deixa eu trazer aqui para a gente já ir para o encerramento, mas eu queria... O tempo é curto, mas quem quiser saber mais dessa história toda que você contou aqui, você é um dos coautores do livro Histórias de Sucesso, onde você conta isso, né? Essa trajetória como um todo. Como é que foi esse convite aí? Esse convite a editora Exame, né? Do Grupo Exame. Renomado. A Fabiana, que me procurou, que alguém falou para ela da minha história, dessa de ter começado lá como office boy e ter chegado a CEO, e pediu para que eu contasse um pouco da história. Então, nesse livro, são 30 coautores, né, 30 histórias de executivos, que eles viram que a história poderia contribuir com essa moçada que está chegando, e me convidaram, e eu fiquei muito orgulhoso e honrado de participar. Acho que sim, as histórias que estão ali podem ajudar essa moçada que está vindo. Então, obrigado por citar o livro, mas está lá à disposição para quem quiser. Fiquei atento aqui a tua história com o teu pai, com o teu irmão, quando você tinha que tomar a decisão ali, né? Uma junta familiar. Teu pai chegou a ver essa história de sucesso? Meu pai viu muito pouco. Meu pai veio para cá comigo, porque minha mãe faleceu em 2009 e eu vim em 2010. Sei. E daí eu trouxe meu pai para cá em finalzinho de 2010 e ele faleceu em 2011. Sim. Então ele viu o comecinho. Tá vendo agora? Tá vendo onde tiver, os dois estão, eu não sei se estão vendo, quer dizer, estão vendo, mas o que eu sei é que eles estão me ajudando muito. É isso aí. Isso sim, eu estou lendo um livro que ele traz várias personalidades do mundo e que essas personalidades conversam com elas mesmas quando elas tinham 16, 15 anos. O que o Marcelo Ábido, dos 53 anos, diria para o garoto que virou um MASG, né? Que chamava MASG no Banco do Brasil, né? Porque nessa idade a gente tem muitas incertezas, né? Se a gente pudesse conhecer a história da frente, o que você diria para o Marcelo Ábido dos 15 anos, 14 anos, que entrou ali no Banco do Brasil? Eu diria que estudar faz diferença, né? Então, dizer, se acertou, né? Eu sempre estudei muito, até hoje, nunca parei de estudar. Então, isso é um diferencial para quem está chegando. Dizer que tem que ter uma vida um pouco mais tranquila. Eu sofro muito, né? Eu me cobro demais. Sim. Acho que o resultado faz parte. Sim. Acho que muito do resultado vem dessa cobrança. Mas é sofrido. Né? É sofrido. E para que eu tivesse um pouco mais de paciência lá atrás. Paciência no time mesmo das coisas acontecerem. As coisas não acontecem de repente. Não acontece. Mas não é nesse sentido, Evandro. Assim, é no sentido de que no Banco do Brasil eu fui trabalhando e a minha carreira foi indo muito rápido. Não que porque no banco eu nem tinha essa possibilidade de vou para lá para crescer. Não, o banco ia. Mas eu fiz um trabalho que fui sendo reconhecido. Então, eu fui gerente de banco na época que o Banco do Brasil, isso era praticamente impraticável. Eu fui gerente do Banco do Brasil com 28 anos. Poxa. Né? Isso era impraticável. Então, eu era responsável por pessoas muito mais velhas de banco e que falavam, eu vou responder para esse moleque. Esse moleque que vai negar meu crédito. Né? Então, assim, foi muito rápido. E daí, sem preparo. Sem o preparo necessário para assumir aquela posição.
Então o sofrimento é muito maior. Sim. Porque ninguém me deu o que eu precisava fazer. Vai lá, você é gerente, vai lá. Né? Então, para o menino de 15 anos, é assim, ter paciência, se preparar para cada etapa, para conseguir ter o sucesso, mas sempre com o pé no chão e olhando, sim, para a qualidade de vida. Né? Eu fui muito workaholic, hoje eu tento administrar melhor isso, então eu vou na minha academia todo dia às 7 horas da manhã, faço meu exercício, né? À noite curto a família, curto os amigos, né? A gente... Isso aí, eu queria até aproveitar essa tua fala aqui e dedicar esse momento do nosso podcast aqui para a nossa equipe de estagiários. A gente começou no dia de ontem aqui o 2º programa de estágio nosso, desse ano de 2024, e eu falei um pouco disso para eles, eu e o Rodrigo falamos com eles ontem um pouquinho disso, de aproveitar as oportunidades, mas se preparar para elas da melhor forma possível. Né? Eu acho que isso é uma grande Aliás, você inspiração. só aproveita a oportunidade se você está preparado. Então, essa é a questão. E não tem outro caminho senão através do estudo. Né? Eu gosto muito de falar com os jovens sobre isso. Porque, assim, né? O jovem é muito afoito, Sim. Né? E precisa se preparar. Mas precisa buscar a felicidade. É isso. Sim. Precisa ser feliz. Não dá só para pensar no cargo no na salário, remuneração, precisa ser né? feliz, é isso aí. E a gente precisa, nós, né, aqui, temos esse compromisso, Exato. Né, de mostrar isso para esses jovens, né, e tentar direcioná-los, que é esse trabalho que vocês estão fazendo, para isso. Só uma coisa assim que eu tinha desejo, né, que quando eu tivesse a possibilidade, isso quando eu estava no banco ainda, quando eu falava assim, eu preciso assumir alguma posição que eu possa montar um programa de menor auxiliar de serviços gerais. Olha que legal. Em algum lugar. Porque tem muita gente que só precisa de oportunidade. Exato. Esse é o ponto. Aliás, o projeto é um projeto que a gente projeto apoia, maravilhoso, né? Tanto a Ouro Fino quanto vocês. Brasil Salomão. Esse eu me envolvi lá particularmente por conta disso. Aliás, você que me indicou. Eu me envolvi lá particularmente por conta disso. Porque eu sei o que isso fez na minha vida. Sim. Eu sei o que um projeto desse me ajudou. Não sei qual que seria a minha vida se o Banco do Brasil não tivesse me dado a oportunidade. Sim. Poderia estar bem também. Né? Mas a hora que eu entrei no banco, eu falei assim, eu não posso perder essa oportunidade. Isso aí. Então eu tenho que estudar, eu tenho que me desenvolver. Né? Eu lembro das vizinhas batendo na porta da casa da minha mãe, falando assim, agora teu filho está com o futuro garantido, porque o Banco do Brasil... Banco na época, Banco do Brasil, Banespa na época. Daí, em 2010, prestes a se aposentar, você só vir embora. Mas, uma outra coisa, talvez, se minha mãe tivesse viva, eu não teria vindo. Você não teria vindo, ela ia... Eu ia matar minha mãe do coração. Se eu tivesse feito a escolha de sair do banco. Mas a história de sucesso desse escritório aqui começa com o Dr. Brasil, eu ia falar isso que era funcionário da Secretaria da Fazenda em 1969, quando isso talvez representasse até muito mais do que em 2010, e abandonou tudo porque percebeu que do lado de fora tinha muito mais oportunidade para entender aquela maluquice tributária que estava acabando de ser criado, que era o ICM, ainda não era ICMS, e tomou essa mesma decisão há 55 anos atrás, nós estamos completando agora. E, 55 anos. Completando, montamos um projeto que chama Gerações de Ouro na Ouro Fino. Que legal. Que vale para esses menores de escolas carentes aí, menores carentes, né, de escolas do estado. E hoje já temos uma turma grande lá que nós estamos formando. Marcelo, até assim, a gente... não estava sabendo, né? Essa é novidade para mim, e nós estamos montando nesse ano de 2024, já com o seu CNPJ, o Instituto Brasil Salomão. Olha que legal. Então, com atuações em vários segmentos, é óbvio que com foco principal em cidadania, em difusão de cidadania, mas está aberto para outros projetos, a gente pode fazer uma simbiose nesse sentido. Opa, uma dobradinha boa aí. Uma dobradinha boa. Ótimo. Bom, só tenho, antes de passar a palavra para o Evandro, só tenho a agradecer a sua presença. Você é um profissional que eu admiro muito, um ser humano que eu tenho uma admiração. Eu tenho o privilégio de dizer que somos grandes amigos, as famílias unidas, a Tati, a Bia também, um amor
familiar. Então, só posso agradecer. Você está trazendo a sua história aqui para nós, para a gente poder desfrutar, aprender um pouquinho e também poder replicar, como o Evandro mencionou, para toda a nossa equipe. A gente tem muito a aprender com você, tem muito a aprender com a história da Ouro Fino. É um motivo de orgulho para Ribeirão Preto, região, a cabeça dos fundadores, todos os pontos que você destacou aqui, que com certeza foram primordiais para todo esse sucesso. Então, gratidão, muito obrigado pela presença aqui nesse canal de hoje. Marcelo, obrigado, um prazer te receber, muito bacana, o tempo passou aqui, a gente nem viu. Eu falo muito, né, gente? Não, mas é que tem história para contar, né? Então, história para contar, tem que falar inteira, senão fica faltando. Espero te receber aqui em outros momentos, e aí a casa é sua. Na hora que você sentir que tem história boa para contar, vem aqui contar pra gente. Para você que nos acompanha, muito obrigado. Esse foi mais um Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. Se você tiver assuntos para sugerir para nós, fala com a gente, ou pelas nossas redes sociais, ou pelo nosso e-mail, podbrasil@brasilsalomão.com.br. Esse episódio vai estar disponível nos nossos canais de streaming, no YouTube, nas outras plataformas de streaming, e a gente encontra você por lá. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.